Nação Dopamina, doutora Ana Lemke. Parte 2, autocomprometimento, capítulo 4, jejum de dopamina. Aí aqui no começo ela vai falar sobre o adolescente que foi no consultório dela e estava reclamando que os pais diziam, ó, você está fumando muita maconha. E ela dizia, meus pais estão reclamando que eu estou fumando muita maconha, mas eu não tô. Eu tô aqui agora usando meu vape aqui. E o que acontece? Aí ela começou, a psiquiatra, né, começou a perguntar assim, mas como é que funciona esse seu vape aí? Como é que você está usando essa maconha? Como é que está alterando o seu humor e tudo mais? Aí ela começou a falar, né, sobre o porquê que ela usava. E ela gerou um desafio para a menina, né, para ficar um mês sem fumar maconha, para ver se realmente o problema do vício dela, se ela estava usando a maconha para aliviar algum problema, alguma pressão mental, ou se essa pressão mental estava sendo gerada pela maconha. Aí aqui ela vai falar sobre a dopamina, né? Aí cada letrinha ela vai falar sobre um significado que ela deu para isso. Dopamina. D significa dados. Começando reunindo fatos simples de consumo. O que ela estava usando, o quanto e com frequência. Então ela começou a perguntar com qual frequência você usa, então você faz o levantamento dos dados. Quando chega um viciado, né, ou quando você está no vício, você pergunta, você começa a fazer essas perguntas para levantar esses dados. Quando comecei, por que eu comecei, o que eu estava sentindo quando comecei, por quanto tempo eu uso, há quanto tempo uso, qual a quantidade que eu uso, seja o que for, seja rede social, seja o que for. O significa objetivos. Mesmo o comportamento aparentemente irracional provém de alguma lógica pessoal. As pessoas usam substâncias e comportamentos com alta dopamina por diversos motivos, para se divertir, se adaptar, aliviar o tédio, lidar com o medo, a raiva, a ansiedade, a insônia, a depressão, a desatenção, a dor, a fobia social, e a lista não para. Por mais que a pessoa ela não tenha, vou usar cocaína porque eu quero ter prazer, eu quero ter alívio, mas tem um objetivo. Normalmente é para me distrair, eu quero me desligar. Sempre a droga que você for usar tem um objetivo. Eu vou usar a rede social para fugir da realidade e por aí vai. P significa problemas. Algum aspecto negativo por fumar, consequências involuntárias. Quais são os problemas que têm gerado esse vício? O P tem a ver com problemas relacionados ao uso. Drogas de alta dopamina sempre levam a problemas. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas morais, e a lista é infindável. Qual o problema que tem sido gerado através desse uso contínuo dessa droga ou desse vício que você está aí? A significa abstinência. A é quando a psiquiatra, né, fala para ela que a sugestão que ela dá para ela é ela ficar um mesinho aí para fazer o teste sem a cocaína. A abstinência é necessária para restaurar a homeostase e com ela nossa capacidade de obter prazer de recompensas menos potentes, bem como ver a verdadeira causa e efeito entre o nosso uso de substância e a maneira como nós sentimos. Colocando em termos de balança prazer e sofrimento, o jejum de dopamina permite-nos um tempo suficiente para que os gremlins se afastem da balança e ela retorne à posição nivelada. Ou seja, antes que fique bom, vai ter que ficar ruim. Nunca surgiu um jejum de dopamina para indivíduos que poderiam correr o risco de sofrer abstinência potencialmente fatal, caso largassem tudo de uma vez, como no caso da dependência severa de álcool, benzodiazepínicos, aí fala um monte de remédio, Xanax, Valium, Klonopin, Rivotril ou opioides e sua retirada. Para esses pacientes é necessária uma redução gradual com monitoramento médico. Se não é algo que vale matar, então tira por completo. Por exemplo, você parar de acompanhar a rede social não vai matar você. Mas se você faz uso de uma substância pesada que a retirada poderia ser fatal, então tem que ser com acompanhamento médico e tem que ser aos poucos. Quando estamos consumindo recompensas de alta dopamina, perdemos a capacidade de extrair alegria de prazer comuns. Tem uma música da Marcela Thaís que se chama Pequenas Alegrias. E eu tava cantando ela para um amigo meu que ele vive de excesso de dopamina. Então, quando eu terminei de cantar a música, que a música fala sobre várias coisas. Por exemplo,
rir até doer a barriga, pão quente da padaria, receber carta pelo correio, ouvir o alarme do recreio, andar descalço na areia, barraca, uma fogueira, lamber colher do bolo, encontrar moeda no bolso. Correr na chuva, não, correr na rua, banho de chuva, sorvete no verão, brincadeira de irmão. Mas se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. E a música tem mais umas 40 coisas que ela vai falando. Ele disse, nada disso me traz alegria. Quando a gente está com excesso de dopamina, a gente perde o prazer pelas pequenas coisas da vida. A gente não consegue parar e observar a natureza, o céu. Tudo isso é tedioso, porque a gente está fugindo do tédio. Na verdade, o vício, ele existe em nós porque nós estamos tentando fugir de alguma realidade, seja externa ou interna. Por isso que nós procuramos alguma fuga da realidade. M significa mindfulness. Quero que você esteja preparado. Aí ela fala para a paciente dela, adolescente, eu quero que você esteja preparada para se sentir pior antes de se sentir melhor. Quanto mais tempo você ficar sem usar, mais rápido chegará ao ponto em que se sentirá melhor. Ou seja, quanto mais sacrifício você fizer naquele momento, mais rápido você vai chegar na parte boa. Quanto maior for o sacrifício de hoje, maior a recompensa de amanhã. Um pequeno sacrifício hoje, uma pequena recompensa amanhã. Então, você vai ter que dizer, ou você se joga e já sofre com tudo que tem, já abraça aquela dor da abstinência, ou você nunca vai chegar nesse momento de plenitude. Mindfulness significa a atenção plena. É simplesmente a capacidade de observar o que nosso cérebro está fazendo, enquanto estiver fazendo sem julgamento. E é mais difícil do que parece. O órgão que usamos para observar o cérebro é o próprio cérebro. Praticar a mindfulness exige que enxerguemos nossos pensamentos e nossas emoções separados de nós, e no entanto, ao mesmo tempo, parte de nós. Além disso, o cérebro pode fazer algumas coisas bem esquisitas, algumas das quais são constrangedoras. Daí a necessidade de ser sem julgamento, para a gente não bloquear o nosso cérebro, o nosso desenvolvimento. Excluir julgamento é importante para a prática da atenção completa, porque assim que começamos a condenar o que o nosso cérebro está fazendo, eita, por que eu pensaria isso? Sou um caso perdido, uma loucura, eu não presto para nada, e por aí vai. Deixamos de ser capazes de observar. Ficar na posição de observador é essencial para conhecer nosso cérebro e nós mesmos de uma maneira nova. Eu me lembro de estar parada na cozinha em 2001, segurando nos braços da minha bebê recém-nascida, quando me veio a imagem intrusiva de esmagar a cabeça dela contra a geladeira ou o balcão da cozinha, vendo-a explodir como um melão maduro. A imagem foi fugídia, mais vívida, e se eu não fosse uma praticante regular de mindfulness, seria feito impossível para ignorá-la. Aí o que acontece? Eu tô rindo porque eu já tive uns pensamentos desses também. Por exemplo, às vezes eu tava seguro, pronto, com o meu telefone. Vou usar um exemplo mais tranquilo. Tava com o meu telefone no cruzeiro. Aí eu disse, rapaz, já pensou se eu jogo esse telefone? Como é que seria? E se esse Então, só que depois, e às vezes eu pensava, meu Deus, como eu sou maluco, como eu sou louco. Mas depois eu ouvi, né, na psicologia que se chama pensamentos intrusos, ou seja, não é da minha, é que vem da minha cabeça, esses pensamentos intrusos. E quando eu entendi que eram intrusos, eu disse, não é meu não, então, tchau. Que às vezes eu ficava me sentindo culpado, meu Deus, porque eu tô pensando isso, entendeu? Por exemplo, tava com um bebê no braço, rapaz, se eu derrubar esse bebê aqui, desse mesmo jeito aqui, é muito interessante. As práticas de mindfulness são especialmente importantes nos primeiros dias de abstinência. Muitos de nós usam substâncias e comportamentos de alta dopamina para se distrair de seus próprios pensamentos. Quando acabamos de largar o uso de dopamina como fuga, esses pensamentos, emoções e sensações dolorosas vêm para cima da gente. O truque é parar de fugir das emoções dolorosas e, em vez disso, se permitir tolerá-las. Quando conseguimos fazer isso, nossa experiência assume uma textura nova, inesperadamente rica. A dor continua lá, mas de certo modo transformadora. Parece abarcar uma vasta paisagem de sofrimento comum, mais do que ser totalmente só nosso. I significa insight. Um insight que simplesmente não é possível quando continuamos usando. E que insight é esse?
Quando você para de usar, tá na abstinência, você começa, poxa, eu tô fugindo dessa situação da minha vida, eu não tô querendo lidar com esse problema, eu não tô querendo enfrentar essa situação ou essa conversa com essa pessoa. Então você começa a ter vários insights que na verdade são respostas dentro de você, os seus porquês, entendeu? N significa novos passos. O que querem fazer depois do seu mês de abstinência? Novos passos. Depois que você passar esse processo de sofrimento, esse processo de abstinência, o que é que você vai fazer? Você vai voltar ao uso moderado? Você vai excluir de vez essa prática da sua vida? Então você vai ter que decidir o que é que você quer fazer. E significa experimento. A questão de como moderar está se tornando cada vez mais importante na vida de hoje por causa da absoluta onipresença de bens de alta dopamina, tornando-nos todos mais vulneráveis a um hiperconsumo compulsivo, mesmo quando não correspondemos aos critérios clínicos para a dependência. Então, IE, né, foi experimento e não A da dopamina, porque foi a palavra em inglês, dopamina. E deixa aqui me ver o que mais. Aí ela diz o seguinte, que antes de nós decidirmos o que nós vamos fazer, os novos passos com todo esse experimento, nós precisamos nós precisamos ter um acompanhamento. É muito importante que nós façamos terapia, que a gente tenha alguém ali também para prestar conta. No próximo capítulo vai falar sobre nós termos alguém para a gente, como é que é a palavra? Quando você presta conta para outra pessoa, mas tem outra palavrazinha aí. E é isso aí, pessoal. Vamos embora para o nosso próximo capítulo, Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes. É isso aí.